Bem-vindo a este canal. Eu sou o professor Fernando Nogueira Dias, sociólogo e autor, e proponho-me hoje partilhar consigo conteúdos de âmbito social e sociológico, especificamente o modo como formamos a nossa identidade. A identidade de cada um de nós, ou seja, o modo como nos vemos, como seres singulares, deve-se ao desenvolvimento das relações que estabelecemos com aqueles que nos cercam, e elas são muitas, desde logo com o seio materno até chegarmos à fase adulta, onde por princípio teremos ao longo da vida estabelecido muitos milhares de interações com as mais diversificadas pessoas com quem nos defrontamos. Paradoxalmente, podemos imaginar-nos como seres únicos, possuidores de um ego específico, incomparável, mas simultaneamente não deixamos nunca de sermos semelhantes aos restantes membros das sociedades a que pertencemos. Desta simbiose interacional, vamos-nos desenvolvendo e formando a nossa identidade, assim como acontecerá aos outros que se vão cruzando conosco no percurso da vida. Com efeito, é na sociedade, através da multiplicidade de interações e de relações sociais, que nos igualamos, mas simultaneamente nos diferenciamos uns dos outros. Somos semelhantes porque nos tornamos inseparáveis dos diferentes grupos aos quais nos fomos ligando, por uma ou por outra razão. Somos diferentes e únicos porque é a partir dos outros que construímos o nosso próprio caminho de desenvolvimento identitário. Estamos fatalmente ligados aos outros pelas múltiplas afinidades e pelas características semelhantes entre nós, tais como o país a que pertencemos, a família que nos acolhe e de que fazemos parte, a escola onde estudamos e criamos amizades, o trabalho que nos oferece motivações económicas e de realização pessoal, enfim, todos aqueles grupos e instituições que constituem fontes de inspiração para a construção da identidade dos indivíduos. Os sociólogos classificam esta diversidade de ligações humanas e sociais em três tipos distintos, mas complementares, para a formação da identidade. São eles grupos de pertença, grupos de eleição e grupos de referência. Sendo a identidade a convicção de que nos sentimos ao mesmo tempo únicos e semelhantes a todos os outros à nossa volta, torna-se possível pertencer a diferentes grupos e de todos eles receber influência e com cada um deles termos atitudes e comportamentos conforme o contexto social do grupo em causa. É o caso do grupo de pertença de que fazemos parte devido às circunstâncias do nascimento. É igualmente o caso do grupo de eleição quando, por qualquer razão, o mesmo foi por nós escolhido. Finalmente, temos o grupo de referência com o qual nos identificamos sem, contudo, dele fazermos parte. A formação da identidade é eminentemente um processo social, pois ninguém se forma ao nível identitário de modo isolado, nem que para isso, na construção da sua identidade, o sujeito tenha de se identificar com os animais a partir das interações que tem com eles, como é o caso das crianças abandonadas em tenra idade, tendo sobrevivido pelo seu auxílio. Formamos a nossa identidade apenas pelo contacto que temos com os outros, mediante o chamado processo de socialização, sendo que existem diferentes mecanismos para o fazer, a saber, espelho refletor, jogo de papéis, gestão de impressões, normas e antecipação. O espelho refletor é quando interpretamos a imagem que os outros dão de nós e a aceitamos, integrando-a em nós mesmos.
O jogo de papéis refere-se à adoção de funções e de comportamentos de acordo com os modelos apreendidos no meio que nos rodeia. A gestão de impressões diz respeito ao meio através do qual apresentamos uma imagem pessoal que se modifica de acordo com as situações com que nos vamos deparando. As normas referem-se às regras de conduta que os elementos de um grupo, comunidade ou sociedade adotam para poder viver em comum. Por fim, a antecipação diz respeito à nossa atuação e pensamento de acordo com os papéis a que aspiramos, como se tratasse de um ensaio daquilo que queremos vir a ser, interiorizando assim as nossas ambições com vista ao futuro. A nossa identidade é deste modo múltipla, uma espécie de bric-a-brac que contém em si as diferentes modalidades e meios de socialização a que recorremos para formar a nossa identidade pessoal e social. O processo de socialização e de ressocialização é longo, sendo a sua duração marcada pelo nascimento e morte dos indivíduos. Por conseguinte, este processo nunca acaba. Cabe agora perguntar: o que é o processo de socialização? Ele diz respeito à integração dos hábitos, das atitudes e dos comportamentos, assim como dos valores específicos que os indivíduos vão processando no decurso do tempo, por forma a terem de tudo isso um conhecimento social que lhes permita sentirem-se integrados num grupo, comunidade ou sociedade. Por conseguinte, para a identidade do sujeito se estabelecer, não basta dar-lhes um país e um passaporte com a designação do território onde passam a residir e a pertencer, com as comodidades e o acesso às condições básicas que o país possa oferecer-lhes. É mais complexo do que isso. É necessário tempo para que os sujeitos possam integrar toda a sua complexidade, a de uma cultura, e vontade para aqueles que, não tendo sido socializados à nascença num país, queiram voluntariamente ressocializar-se numa cultura que à nascença não foi a sua. Neste processo de construção de identidade, os indivíduos encontram diferentes momentos que podem ser marcantes, como o nascimento de um filho, ou mais intensos, como a reforma ou um divórcio, ou o falecimento de um ente querido. Quando um sujeito muda de uma cultura para outra, diferente da sua, aplica-se o termo de ressocialização, visto que o vai obrigar a ter de enfrentar novos valores e formas de pensar, sentir e agir. Por tudo isto, pode dizer-se que a nossa identidade não está nunca terminada, pois o seu processo é dinâmico e contínuo, dado que constantemente nos relacionamos com os outros, influenciando-os e recebendo deles a sua influência. Sem identidade estável, mas não estática, caminhamos num campo de vidros que nos faria sangrar, pelo estado de crise profunda a que seríamos submetidos. Mas com uma identidade rígida e inflexível, viveremos também num estado de crise permanente, pela inadequada forma de ser e de estar num mundo em constante transformação. Os vidros estarão sempre presentes na nossa vida, visto ser impossível não viver com os outros, e com os outros necessitarmos de nos construir, pois o ser humano é, acima de tudo, um ser em relação e um ser relacionado. Eis o nosso destino como seres humanos. Espero que tenham gostado, mas se ainda não está inscrito, faça-o agora mesmo, pois desta forma será sempre avisado das novas publicações. E se este vídeo foi do seu agrado, por favor, coloque nele um like, para que o canal possa atingir mais pessoas. Aguarde por si no próximo vídeo. Até breve.